Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente começar mais uma resolução de questões comentadas. Deixei semana passada um lado sobre membros inferiores para que vocês viessem a resolver e hoje eu estou aqui trazendo o comentário das questões. Então, antes de nós começarmos, deixa eu aqui mostrar para você Comunidade de Radiologia da Base. Se observar no meu Hotmart, eu tenho diversos produtos. Se você quer acessar meus materiais exclusivos, tenho aqui um curso Anatomia Descomplicada, Sistema Esquelético e Articular. E tenho também a nossa queridinha, que eu sempre aqui prego, se você quer se preparar para concurso, Comunidade de Radiologia da Base. Aqui você vai ter diversos módulos que irão a estudar para concurso. Então, a gente tem cronogramas específicos para as bancas. Nós temos diversos materiais aqui já gravados de teorias e questões. Aqui é uma parte das questões que eu gravo, mas se você observar, eu tenho muito conteúdo exclusivo, como por exemplo, radiologia digital. A gente tem só questões comentadas com teoria, tem questões de anatomia, sistemas digestórios, cardiovascular, tem a parte de exames contrastados, ou seja, tem muita coisa boa gravada para você se preparar para concurso, além dos encontros ao vivo. Então, não fica de fora, acessa aí o link da descrição. Ou então aqui na tela você está vendo aqui eu tenho um QR Code, participe da comunidade de radiologia da base. Tudo isso por menos de R$ 18 por mês. Isso mesmo. Menos do que uma própria pizza. Então aproveita aí, garante o teu futuro dando para concurso, para garantir aquela estabilidade. Então vamos aqui então para as nossas questões de hoje. Você quer aí o PDF dessas questões, também o link está na descrição. Sem mais delongas, primeira questão aqui, simulado membros inferiores. Seguinte, vou pegar o nosso marca-texto. A incidência oblíqua para quarto e quinto dedo do pé. Considere como o técnico deve realizar o posicionamento dos dedos traumatizados. Assinale a alternativa correta. Item A. Oblíqua medial dos dedos. Oblíqua lateral dos dedos. Lateral dos dedos. Item D. Oblíqua lateral e medial dos dedos. Qual incidência se deve realizar? E aí? E aí? O que você acha aí? Gabarito. Gabarito, então. Aqui a caneta. Gabarito tem B, bola oblíqua lateral dos dedos. O Biasoli, ele traz ponto interessante. Ele vai trazer que a oblíqua medial, certo? A oblíqua medial, ela vai servir para visualizar o primeiro, segundo e terceiro pododátilo, dedos dos pés, tá? E a oblíqua lateral, ela vai ter a finalidade, a oblíqua lateral, ela vai ter a finalidade de visualizar quarto e quinto pododátilo. Ou seja, gabarito item B, certo? As incidências, inclusive o próprio Biasoli, vamos colocar aqui a fonte, Biasoli, como a gente observou, inclusive na própria teoria que está na comunidade, a gente gravou uma teoria, todas as incidências dos membros inferiores, tá? De acordo com o Piazzoli. Ele traz a questão das nomenclaturas alternativas. Ele vai dizer que a oblíqua medial, certo? Ó, vai ser também denominada de oblíqua, tá? Dorso plantar,
também denominado oblíqua, dorso plantar, medial, tá? Ou interna. E a oblíqua lateral dos dedos, ele vai chamar de oblíqua, também denomina, né? Também chama de oblíqua dorso plantar lateral ou externa. Mas o grande bizu é, como a incidência foi para avaliar quarto e quinto dedo do pé, aqui a oblíqua lateral. Então, bizu aí, tá? Para você ficar ligado. Primeira questão, então, gabarito item B. Segunda questão aqui, nós temos o seguinte enunciado. Segunda questãozinha. Para visualização dos ossos sesamoides da primeira articulação metatarsofalângica, utiliza-se a incidência e tem a incidência AP e perfil com carga no pé. Tem B, incidência médio-lateral para calcâneo. Item C, incidência de Holly e Lewis. Tem D, incidência dorso plantar. E aí, qual é o gabarito? Gabarito, então, item C. Mesmo item C. Tá? Provinha aí que caiu, né? Ó, banca ímpar, Fortaleza, Ceará. Incidência de Holly ou Lewis. Incidências são essas, tá? Se você observar, alguns epônimos que não são utilizados nas próprias literaturas, mas são utilizados em outras para além do Piazzolla e do Portranger, ou são utilizadas nos livros de ortopedia. Tá? Então, as bancas elas podem puxar de diversas fontes. Inclusive, foi um ponto que pegou muita gente por epônimos, incidências que não estavam no Piazzolla e no Portranger. Então, a gente precisa ficar ligado nessas variantes. Então, a incidência de Holly e Lewis, tá, é uma incidência utilizada para visualizar os ossos sesamoides que estão ali na primeira articulação metatarsofalangiana. Aí a gente vem para cá, ó, porque se você observar lá no Piazzoli, ele traz o paciente realizando esse exame em, vamos puxar aqui, paciente na incidência de Holly, tá? Na incidência de Holly, ele vai estar em decúbito dorsal, certo? Na posição aí supina, né? E o pé vai ficar flexionado, com o pé flexionado, e apoiado, tá? E apoiando a planta do pé. Vou botar aqui, a planta do pé. Show! Já a incidência de Lewis, o paciente vai estar em decúbito ventral, certo? Ou na posição em prona. E aí o que é que nós teremos? Uma dorsiflexão do pé, certo? O pé em dorsiflexão, tá? Apoiando o dedo na mesa. Apoiando o dedo na mesa. E aí essas duas incidências a gente observa aqui, ó. Tá? O paciente em prona,
tá? Com a dorsiflexão, aqui, tá? No caso aqui, a incidência de Lewis, certo? Paciente aqui, ó, pela forma como a gente consegue observar aqui, está em decúbito ventral, tá? Ou seja, em prona. E aqui, tá? A incidência de Hall. Olha que interessante, tá? No aspecto da qualidade da imagem, a incidência de Lewis, que é com o paciente em decúbito ventral, os ossos sesamoides estão bem aqui onde eu circulei. Eles estão nessa incidência mais próximo do RI, ou seja, do receptor de imagem. Esse de rolo com o paciente aqui, ó, em decúbito dorsal, eles vão estar metatarsos a uma distância maior. E aí o próprio Biasoli, ele fala que com o paciente em decúbito dorsal, para a qualidade da imagem, eu posso ter uma maior magnificação. O objeto de interesse em decúbito dorsal vai estar mais distante. Já a incidência em Lewis, com o paciente em decúbito ventral, ela já vai ter uma melhor valia, já vai ter uma melhor nitidez, Por quê? Porque os ossos sesamoides ficam o quê, ó? Eles ficam mais próximos. Então, o ideal é o paciente aqui, certo? Na incidência de devido à proximidade dos sesamoides, certo? Com o receptor imagem. Tranquilidade total. Show. Então, segunda questão, incidência ou método de Holly e Lewis, tá? Show de bola. Vamos para a terceira. Terceira questão. Marca texto na mão aqui e vamos embora ler. Na incidência, a P do pé, onde irá incidir o raio central, existe uma quantidade de graus e direção que devem ser respeitadas. Sobre estas, assinale a alternativa correta. Incidência a P do pé. E tem A, vamos embora ler aqui. E tem A, o raio incidindo na base do terceiro metatarso, inclinado 10 graus em direção ao hálux. Tem B, raio central incidindo na base do primeiro metatarso, inclinado 10 graus em direção ao calcâneo. E tem C, raio central incidindo na base do terceiro metatarso, inclinado 10 graus em direção ao calcâneo. E tem D, raio central incidindo na base do primeiro metatarso, inclinado 10 graus em direção ao hálux. E aí? Gabarito, então, tem C de casa, certo? Raio central indo na base do terceiro metatarso, inclinado 10 graus, certo? Inclinado 10 graus em direção ao calcâneo. Tá? Em direção ao calcâneo. Show de bola. Por que eu tenho essa inclinação no AP? Essa inclinação ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de compensar. Ela tem o objetivo de compensar o arco do pé. O arco do pé.
E ela acaba que a primeira finalidade é essa, a segunda, ela tem aí, ela abre as articulações intertarsais, certo? Do pé. De acordo aí com o nosso Bottranger. Show de bola, oitava edição. Tranquilidade, tranquilidade total. Então, a angulação de 10 graus em direção ao calcâneo, tá? Isso na base do terceiro metatarso. Essa angulação, essa finalidade aqui. Terceira questão, então, bonitinho da Silva. Olha aqui, então, como as questões elas se complementam, né? Com uma questão, você acaba que automaticamente você tá as demais, né? Então, ó, na incidência radiográfica AP do pé, o raio central deve estar direcionado em um ângulo em direção ao calcâneo e perpendicular aos metatarsos. A lacuna que fica corretamente preenchida por, e aí ó, a gente viu na própria questão anterior, né? 10 graus, certo? Posterior. Graus, imagina aqui, ó, 10 graus. A gente imaginar aqui o pé, tá? O calcâneo ele fica posterior, tá? E a parte dos metatarsos, as falanges, tá aí anterior, certo? Então, raio central aí nessa direção posterior. Tranquilo? Show de bola. Questãozinha aí batida, né? Tem uma coisa aqui que vale a pena a gente observar. De acordo com o Bottranger, essa angulação ela pode variar. Porque a gente já observou que a finalidade dessa angulação é para compensar o arco do pé. O arco do pé. Só que eu posso ter duas circunstâncias aqui. Quero que a gente observe aqui. A primeira, eu posso ter um pé com um arco normal. Um arco normal. Óbvio, né? O arco normal aí, a gente observou que 10 graus, certo? Posterior, direção, certo? Ó, bota aqui, direção ao calcâneo. Mas a gente pode ter outra circunstância que o paciente ele tem o arco baixo. Ou seja, é o famoso pé plano. Famoso pé plano. Ao invés do pé ter esse arco aqui, ó, o paciente tem um pé plano. Segunda aqui circunstância. Quando o paciente tem essa circunstância do pé plano, o raio central, de acordo com o próprio Bottranger, ele pode até ser 0 graus a 5 graus posterior. E a terceira circunstância aqui é o paciente com arco alto. Com arco alto. E com arco alto, a gente está falando aí do pé cavo. Pé cavo. Ou seja, ele é essa terceira circunstância aqui, ó. Ou seja, o arco ele já é muito acentuado. E aqui, o Bottranger fala que nós podemos chegar à angulação até 15 graus posterior. Então, olha esse bizu aí. Olha esse bizu aí. Para que você não seja pegue de surpresa aí na hora da sua prova. Tá? Então, depende aí do arco que ele traz essa variação. Mas a média, em geral, na maioria das questões, será 0 graus. Mas tenham cuidado caso em outra questão a banca ela queira inovar pedindo. Em um paciente com arco alto, ou seja, um pé cavo, qual a angulação aí mais apropriada? Aí você tem que ficar ligado.
Show de bola? Questão boa essa aí. Questão boa. Vamos embora aqui então para a quinta questão. Quinta questão, marca texto na mão. O estudo radiográfico recomendado para avaliar os arcos dos pés e eixos dos pés é... E aí? Qual é aí? E se aí tem a oblíqua posterior, externa e interna. Item B, AP e perfil com carga. Item C, axiais inferior superior e superior inferior. Item D, perfil externo e interno. E aí, gabarito. Gabarito, item B de bola. Mesmo, B de bola. Tá? A finalidade do AP e do perfil com carga, certo? De acordo aí, ó, próprio Botranger, a finalidade vai ser avaliar as indicações clínicas aí, ó. Avaliar pé plano e pé cavo. Pé cavo. O Biasoli ele traz aí, ó, uma circunstância parecida, mas ele fala, ó, a finalidade é avaliar a relação do talos e o calcânio, do talos e o calcânio, como os que sustentam, né? Pois eles irão, deixa eu botar aqui a cor, tá? Pois eles irão aí sustentar o arco, certo? Plantar. Sustentam o arco plantar. Show de bola, tranquilidade total, tá? Então, gabarito, item. Então, sexta questãozinha aqui diz o seguinte: na incidência médio-lateral do calcânio, marca textozinho aqui na mão. Na incidência médio-lateral do calcânio, podem ser observadas várias lesões ósseas. Para a realização dessa incidência, o ponto de localização do raio central deve ser item A, 2,5. Raio central direcionado 2,5 superior ao malelo lateral. B, 1,5 centímetros superior ao malelo medial. Item C, 2,5 centímetros inferior ao malelo medial. E D, 1,5 superior ao malelo lateral. Qual é o gabarito aí, então? Gabarito. Nosso gabarito, então, é item C. Gabarito item C. Na incidência... vamos aqui. Na incidência para calcânio, a gente vai ter a seguinte rotina, né? Opa. Pra cá. Na incidência para calcânio, a gente tem a seguinte rotina. Vamos botar aqui. Rotina. Nós teremos aí, certo? Vamos apagar e vamos colocar mais embaixo. Tá melhor que o nosso. A rotina para calcânio. Nós teremos o axial planto dorsal. Teremos o axial planto dorsal. Axial planto dorsal. Vamos colocar aqui. Axial planto dorsal. E nós teremos aí o nosso querido perfil. O axial planto dorsal, ele vai ter o seguinte
raio central. O raio central nele, vou colocar aqui. O raio central, ele vai ser 40 graus, certo? Cefálico, em direção aí ao calcânio. Vou botar aqui, direção ao calcânio. Direção ao calcânio. Certo? Ele vai falar um detalhe interessante, né? Isso aqui, de acordo com o Botranger, e de acordo com o Biasoli, o raio central é 45 cefálico. Também em direção ao calcânio. Bota aqui. Biasoli. Duas referências aí, tá? Ele traz um bizu extra, né? Que é a flexão adequada demonstra o seio tarsal, certo? Isso aqui é um bizu de critério de avaliação, tá? E a gente vai ter outra variante. Essa variante aqui é o bizu, tá? Que é a variante de Harris Beach. A variante de Harris Beach. A incidência de Harris Beach. E essa variante, né, ela vai avaliar aí a parte subtalar, avalia a parte subtalar, e ela vai justamente ter uma angulação diferenciada. O raio central nessa variante, vou botar aqui, o raio central, ele pode ir de 35 graus a 45. Aqui, bizu, são aí literaturas de ortopedia. Vai que, né? Não custa nada. Tá? Então, existe essa variação aqui do calcânio. Tá bom? Bem direitinho. E o perfil, que é a segunda incidência, vai ser justamente o raio central perpendicular. O raio central perpendicular direcionado. Então, ó, se é um perfil médio lateral, preste atenção, se é o perfil médio lateral, aqui é a incidência. Tem que incidir medialmente primeiro, tá? E sair lateralmente. Então, o paciente tem que mostrar para a ampola, calcânio aqui na sua parte medial e a sua parte lateral. Então, a referência aqui é justamente quem? Já que ele incide médio lateralmente, é o maléolo medial. Só por esse detalhe da incidência ser médio lateralmente, você já descartava aqui, ó, item A e item D, e ficaria entre 1,5 e 2,5, né, no maléolo medial. Só que o calcânio está 2,5 centímetros abaixo do maléolo medial. Então, o gabarito aqui, então, raio central 2,5 inferior ou abaixo, tá? Do maléolo medial. Show de bola? Tranquilidade total. Tranquilidade total. Vamos embora aqui então para outra questãozinha. Sétima questão. Olha aqui, certo? Essa questão muito interessante de 2025. Vamos que tem o seguinte enunciado. Deixa eu beber aqui uma águazinha, certo? Tá? Beleza. Centralize é, centralize e alinhe a articulação do tornozelo em relação ao raio central e ao eixo longo da porção do receptor de imagem que está sendo exposta. Não force a dorsiflexão do pé, permita que ela permaneça em sua posição natural. Ajuste o pé e o tornozelo, assegurando-se que
toda a perna não esteja rotacionada. Aí vem aqui, ó. Vou até colocar de outra cor. Ele está descrevendo. Opa, dei um spoiler aqui, não foi? Já deu um spoiler aí. Mas, ó. Ajuste o pé e o tornozelo, assegurando-se de que toda a perna não esteja rotacionada e a linha intermaleolar não deve estar paralela ao receptor de imagem. A incidência na avaliação do tornozelo, que está relacionada com o posicionamento da parte do tornozelo citado no texto, é a item A, incidência em perfil médio-lateral ou lateral-medial. Item B, incidência antero-posterior com estresse. Item C, incidência antero-posterior. Item D, incidência antero-posterior da articulação tíbio-talar. E aí? E aí que o gabarito é... Gabarito é... Item, como vocês observaram ali, gabarito, item D de casa. D de casa. Por que que eu grifei aqui essa parte? E a linha intermaleolar não deve estar paralela. Não deve estar paralela. Por conta dessa explicação. A linha intermaleolar ou o plano intermaleolar é o plano no qual os ápices dos maléolos, centros dos maléolos, estarão aqui totalmente paralelos. Em uma posição anterior verdadeira, a fíbula, certo? A fíbula, ela aparece, mas ela é mais póstero-inferior, certo? Ela é mais inferior. Você olha aqui para a anatomia, ó, ela vai ser mais inferior, ou seja, ela é mais comprida. Ela vem até aqui, ó. Então, anatomicamente, comparada ao plano coronal, eu tenho de 15 a 20 graus de posteriorização do plano intermaleolar. O que é que eu quero dizer com isso? Que no exame em AP, na posição natural, o plano intermaleolar não estará paralelo por conta desse detalhe da anatomia. Por isso que eu matei a questão quando eu a resolvi nessa linha intermaleolar não paralela. Porque ela estará paralela na circunstância onde eu rotacionarei. Olha aqui, ó. Se você analisar aqui, eu fiz o quê? Eu puxei a imagem numa rotação. Uma rotação medial, conforme eu fiz aqui, ó. E aí, quando eu rotacionei, agora ela ficou paralela. E aqui nós temos a incidência, tá? Com rotação medial. Quando eu realizo a rotação medial de 15 a 20 graus, eu corrijo essa questão não paralela. Entretanto, aqui eu tenho uma obliquidade. O que eu quero dizer com isso? Que essa obliquidade, ela vai ter uma finalidade. Primeiro, essa obliquidade. Vamos mudar aqui a cor para ficar legal. Primeiro ponto, essa obliquidade aqui, o fato de eu girar, ela vai, primeiro, deixar o plano intermaleolar paralelo. Então, o plano intermaleolar vai ficar paralelo. E segundo, eu vou ter uma melhor visualização aqui da articulação, certo? Ó, do tornozelo. Então, eu tenho uma visualização fidedigna aí do maléolo lateral e a articulação.
a articulação. Tudo bem? Portanto, ó, na incidência oblíqua, rotação medial, eu vou ter o plano intermaleolar paralelo, mas no AP ele não está paralelo. Isso aqui é um bizu. Foi cobrado na questão em 2025. Essa questão foi muito rica. Questão muito rica em conhecimento. Isso aí tem lá no Botranger bem explícito. Tem lá no Botranger bem explícito aí. Uma questão muito interessante. Então, o que você precisa saber é que, anatomicamente, a fíbula ela é mais inferior, certo? De 15 a 20 graus. E o plano intermaleolar na incidência antero-posterior não estará paralelo. Tá? Não deve estar. Se ficar na incidência AP, é porque o paciente fez uma leve rotação medial. Mas na incidência oblíqua com rotação medial de 15 a 20 graus, o plano intermaleolar ele fica 100% paralelo e eu tenho uma melhor visualização das articulações. Tá? Beleza? Questão de número 7. Questão de número 8 ficou repetida, vamos embora para 9. Tá? Vamos embora para 9. Leia o inserto abaixo. O movimento de força para o pé, para fora do pé, o movimento de força para fora do pé, na articulação do tornozelo, aplicada ao calcâneo sem rotação da perna. A superfície plantar é voltada ou rotada para fora, e essa posição serve para avaliação de possível alongamento do espaço articular do tornozelo. O trecho anterior diz respeito a item A, extensão, item B, eversão, item C, inversão e item D, abdução. E aí? Vamos embora aos detalhes aqui. Movimento primeiro. Movimento de força, ele já está falando que é um exame com estresse. Certo? Com estresse. O movimento de estresse ele é para onde? Ó? Para fora do pé ou de forma externa. Ou de forma externa. De modo que somente a articulação do tornozelo vai sofrer essa tensão. Tá? A superfície é voltada ou rotada para fora ou externamente. E essa avaliação ela vai avaliar possível alongamento do espaço articular. Geralmente, os exames com estresse, eles servem para avaliação ligamentar. Avaliação ligamentar. Pega esse bizu aí, tá? E aí o movimento aqui é qual? Vou dar um bizu para você. O primeiro gabarito é item B. E por que eversão? Como é que é o movimento de eversão? Imagine aqui o pé. Quando você puxa esse pé para a parte externa, eu vou ter o movimento de externa de eversão. Quando esse movimento ele é para a parte interna, o bizu interna, também denominado de inversão. Como ele usou o termo aqui, para fora do pé, externa, o movimento então foi de eversão. Tranquilo? Show de bola. Questão de número 10. Quando aqui já chegamos a praticamente a metade. Tá? Vamos aqui. Então, diz o seguinte, a questão de número 10. Marca texto aqui na área. Qual o posicionamento radiográfico correto em relação à flexão dos joelhos do paciente ao raio central? Na incidência PA axial com carga bilateral do joelho, no método de Rosenberg, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber, certo? A quantidade de flexão, do grau de flexão e a incidência do raio central.
tá? E aí ele traz no método de Rosenberg. Tranquilidade total. Item A diz o seguinte: joelhos flexionados 45 graus, raio central 10 graus caudal. Item B, joelhos flexionados em 45 graus, raio central 10 graus, cefálico. Item C, joelhos flexionados 10 graus, raio central 45 graus caudal. Item D, joelho flexionado 10 graus, raio central 45 cefálico. Item E, joelhos flexionados 5 graus, raio central 55 graus caudal. Essa questão foi da EBSE 2023. E aí, qual é o correto? Qual é o gabarito? Quando você olha aí, vamos aqui beber uma águazinha. O que vocês acham aí? Gabarito, então, é item A. No método de Rosenberg, a flexão é de 45 graus e a angulação do raio é 10 graus caudal. Essa incidência de Tuneville, certo? Avaliação aí da questão da fossa intercondilar, eu vou ter esse Tuneville aí tendo outras incidências, né? Que são outras variações que convém falar aqui para a gente estudar, né? E aprender. Então, no Tuneville, tá? A gente vai ter as variações básicas. Nós teremos a incidência aí, tá? De Kemp Convert. Cai muito em prova, tá? Isso aqui. Kemp Convert. E a incidência de Hoblan, tá? Incidência de Hoblan. E aí, o que é que nós temos aqui? Tá? A gente olhou Rosenberg, né? Já 45 e 10 caudal. E aí, na incidência de Hoblan, o que é que nós teremos? Primeira coisa, vou mudar aqui a cor da caneta. O paciente estará na incidência de Kemp Convert, quer dizer, o paciente vai realizar uma flexão. As flexões são muito cobradas em prova, tá? Então a flexão aqui é de 40 a 50 graus e o raio central, certo? Vai ser também de 40 a 50 graus caudal. Caudal. O paciente estará aqui, ó. Isso aqui também ajuda muito, ó. Decúbito ventral. Tem muita questão sobre Kemp Convert e Hoblan, tá? O bizu aqui, ó, muitas das vezes você já mata a questão observando o decúbito. Então, Kemp Convert aqui, ó, decúbito ventral, flexão de 40 a 50, raio central de 40 a 50, caudal. Cuidado aqui, porque as questões às vezes colocam cefálico. Beleza? Que mais? Hoblan. O que nós temos aqui em Hoblan? Hoblan nós teremos aí paciente ajoelhado. Paciente ajoelhado. E flexão. Flexão de 60 a 70 graus. E o raio central perpendicular. Raio central perpendicular. Tá? Paciente ajoelhado. Tem uma incidência extra aqui que vai ter. Também podem ser utilizadas aí o Tuneville, tá? Para avaliação da fossa intercondilar. Tá? Fossa intercondilar. Tem uma incidência que ela geralmente se tem a mesma finalidade de avaliar a fossa intercondilar, que é a incidência de Becquerel. Tá? Vou botar ela aqui separadinha. Tá? A incidência de Becquerel. Também vai ser utilizada para avaliação de fossa intercondilar. E aí vamos só pegar um gancho aqui com ela. Becquerel vai ser o quê? Paciente em decúbito dorsal. Entretanto,
certo? Aqui nós teremos a flexão de 40 a 50 graus. Raio central 1,5 centímetros abaixo do ápice da patela. Abaixo do ápice da patela. Show de bola? Tranquilidade total. Questão boa para revisar aí, certo? Questão boa para revisar, tá? Então, ó, show de bola, show de bola. Vamos embora para a 11ª. Anota esses bizus aí, tá? Se você tá com o material aí, vai anotando esses bizus. Eles vão te ajudar muito a resolver diversas questões. 11ª questão, então. Pegar o marca-texto. Na incidência do joelho, vou colocar aqui de amarelo. Na incidência do joelho para a fossa intercondilar em decúbito ventral, Tuneville, assinale a alternativa que apresenta qual a flexão e a direção do raio central e onde irá incidir o raio central. Olha aí, ó. O termo decúbito ventral, ele já está se referindo a qual incidência? Já está se referindo a qual incidência? Ele nem descreveu o método, né, para não ficar tão na cara, mas em outras palavras, ele está usando aqui, ó, olha como uma questão ajuda a gente a responder outra. Em outras palavras, ele usou aí a incidência de Kemp-Coventry. Kemp-Coventry, tá? E aí, a gente observa que a flexão é 40-50 e raio central 40-50 caudal. Então, ó, ele pede a flexão do joelho e a direção do raio central. Então, aqui nós temos 40 cefálica. Ó o bizu aqui, né? Ó. Cefálica não, é caudal. Então, item D, 40-50 caudal incidindo na articulação do joelho. Tá? Kemp-Coventry aí, também utilizado para avaliação de fossa intercondilar. 12ª. O raio-x de patela permite avaliar a patela. Ficou redundante, né? No enunciado. Paraciaba do Norte aí. A banca Consulpan. A Consulpan, hein? Ei. Então, ó. Raio-x da patela permite avaliar a patela, que se articula com o fêmur e protege a superfície da articulação do joelho. A avaliação radiográfica da articulação do joelho intraarticular não permite diagnosticar. Item A, calcificações. Item B, contratura do ligamento colateral medial. Item C, afecções infecciosas. Item D, fraturas. E aí? Gabarito, então. Gabarito. Vou ver aqui. Caneta aqui. Item B de bola. B de bola. Contratura ligamentar. O raio-x não vai permitir diagnosticar. Calcificações, como assim? Podemos ter calcificações periarticulares, tá? E até mesmo intraarticulares. Contratura ligamentar, a própria ressonância magnética poderia ter. E afecções infecciosas, professor? Sim, tá? As infecções ósseas, elas podem, geralmente, elas se manifestam o Szinho aqui, se manifestam geralmente com alterações ósseas. Tá? E fraturas é o ok de sempre, né? Fratura é fratura, padrão ouro. Tá? Então, contratura ligamentar, questão de número 12. Bora para a questão de número 13. Questão de número 13 diz o seguinte:
Marque a alternativa que corresponde ao método para visualizar os espaços articulares femorotibiais do joelho demonstrados para possíveis degeneração cartilaginosa e outras patologias da articulação do joelho. O exame é bilateral, incluindo na mesma posição a imagem para comparação dos espaços articulares e da fossa intercondilar demonstrada. Esse exame é item A, método de Wallace-Burt bilateral, item B, método bilateral de Merchant, item C, método de Taylor, item D, método de Judet e item E, método de Rosenberg. E aí, qual é o gabarito? Gabarito item E, né, ó. Falou em exame bilateral, certo, ó, para avaliação aí dos espaços articulares, falou de Rosenberg. Bom, Judet vai avaliar o quê? Judet é a mesma oblíqua posterior, certo? Utilizada aí para avaliação do acetábulo no quadril. Tá? Variação do acetábulo, ou seja, seria aí quadril. Método de Taylor é o mesmo outlet view, né? É o mesmo outlet. É o mesmo outlet para pelve, né? Ou seja, para quadril, para pelve. O método de Merchant é para articulação aí fêmuro patelar. Fêmuro patelar. Ou seja, aqui ele pediu, ó, fêmuro tibial, tá? Fêmuro patelar. E aí essa incidência aqui, vamos até pegar aqui um raiozinho central, né? Pra gente lembrar. Pegar o bizu. E Merchant já é para fêmuro patelar. Não é fêmuro tibial, é do fêmur com a patela. E aí que a gente vai ter o posicionamento do paciente, né? No Merchant, a gente já tá falando aí de joelho, patela. Posicionamento do paciente. O paciente vai ficar em decúbito dorsal, tá? Decúbito dorsal com flexão aí aproximadamente de 45 graus. Raio central aí, raio central 30 graus caudal. 30 graus caudal. Qual é a ideia aqui quando se estuda técnicas? A ideia, gente, é que no comentário da questão tem muita coisa rica. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Pronto. No próprio comentário da questão, às vezes a gente pode responder outra questão. No próprio comentário. Então, vamos supor que não caia sobre a articulação fêmuro-tibial, mas caia sobre Merchant, perguntando o raio central. A gente pegou teoria aqui. Então, a ideia é essa. Tá? A ideia é essa. No comentário, às vezes, a gente extrai uma teoria bacana. Questão 14. Angule caudalmente. Olha aí, ó. Angule caudalmente o raio central 30 graus ao plano horizontal para os fêmures. Ajuste o ângulo do raio central, se necessário, para uma incidência tangencial verdadeira dos espaços articulares patelofemorais. Com o raio central direcionado para um ponto entre as patelas, com o raio central direcionado para um ponto meio entre as patelas. O posicionamento radiográfico se refere a qual método? Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo como é importante? Às vezes, ó, só você mata a questão só aqui, ó. Angule caudalmente 30 graus. Avaliação da articulação patelofemoral. E aí, ó, incidência de quê? Incidência de quê? Merchant. Gabarito item A. Certo? Gabarito item A.
A gente observou aqui na questão passada, né, ó, que o Merchan ele vai ter aqui a flexão 45 graus, bom? CT-GAST aí a gente vai ter o paciente em decúbito ventral. Decúbito ventral, a gente chama aí a flexão realizada, é uma flexão acentuada. Uma flexão acentuada de aproximadamente 90 graus. Raio central, 15 a 20 graus. 15 a 20 graus. Cefálico. Tá? Cefálico. Método de Ruxton. Também é um exame aí da patela, né? Só que em Ruxton o paciente vai estar em decúbito ventral. Também, né? Também decúbito ventral. Flexão aí. Flexão de mais ou menos 50 graus. E o raio central também, ó. Raio central 15 a 20 graus cefálico. 15 a 20 graus cefálico. A método de Ruxton. Tá? Então, olha aqui, ó. Às vezes as questões elas vão bater em Ruxton, CT-GAST, tá? E o método bilateral de Hobbes modificado já vai ter o seguinte, a seguinte flexão, tá? É uma incidência unilateral, né? Hobbes modificado, pode ser assim dizer, com um raio perpendicular, um raio perpendicular, um raio central aqui perpendicular. Show de bola, show de certo. Hobbes, puxando aqui no HD, show de bola. O que mais aqui? Questão de número 14, então ok. Vamos embora para a 15ª. 15ª. CESAP e IRN, né? Também 2025. Um paciente de 30 anos comparece ao pronto atendimento após lesão em jogo de futebol. O médico de plantão suspeita de fratura em membro inferior e solicita uma radiografia simples do joelho, com ênfase em imagem da patela. De acordo com o enunciado, marque o item que contém a descrição do posicionamento correto para a realização de tal exame de forma efetiva. Item A, decúbito dorsal, extensão do joelho de 30, 45 e 90 graus. Item B, decúbito ventral, flexão do joelho em 45 e 60 graus. Item C, decúbito ventral, flexão do joelho em 30, 60, 90. Item D, decúbito ventral, extensão do joelho em 30 e 45. E item E, decúbito dorsal, extensão do joelho 30, 60, 90. E aí, aqui ele jogou, né, com quantidades de angulação, bem direitinho, certo? Entretanto, a incidência aqui, o gabarito era gabarito item C de casa. Tem C de casa. Essa questão aí me pegou, né, na época. E aí a gente aprende aí com os erros. Posicionamento tem que estar sempre revisando, tá? Então, ó, a incidência, então, ela é utilizada para avaliação da patela progressiva, a flexão progressiva, tá? 30, 60, 90. Aí você vai pegar o bizu, né? Ó, sem entrada e sem juros, né? Aqui tem a propaganda para avaliação de trauma, certo? Paciente aí, então, da flexão progressiva. Show, questão de número 15. Questão de número 16 diz o seguinte, ó, relacione as colunas abaixo e em seguida assinale a alternativa da sequência correta. Questãozinha da aeronáutica aí.
E aí ele traz a sequência, né? Ó, CT-GAST, Hoogston, incidência ínfero superior, método sentado tangencial. E aí ele traz aqui as colunas. Paciente sentado, paciente sentado. E aí? Paciente sentado. Opa. Pacientezinho aqui sentado. Nós temos aqui. De acordo com o método. Flexão. Ó. Aqui daria para a gente fazer assim. Ó. Flexão do joelho maior que 90 graus. Método paciente sentado. Certo? Ó. Método tangencial, que é a flexão maior que 90 graus. Tá? Que é a tangencial que a gente vai chamar. Ou seja, o método tangencial. Tangencial. Aqui nós temos, ó, paciente em decúbito ventral. A gente mata aqui, ó, decúbito ventral. E aqui tem decúbito ventral, ó. Só que decúbito ventral 55 graus. Muda aqui, ó. 55 graus, certo? Ó, é Hoogston. É Hoogston, tá? Então, ó, método de Hoogston 2. Agora, decúbito dorsal. Decúbito dorsal é quem? É a ínfero superior, tá? 4, 2, 3 e 1. Decúbito ventral. Aqui o nosso CT-GAST, certo? Ó, 90 graus CT-GAST. Questãozinha que cobrou aí a sequência. Então, 4, 2, 3, 1. Eu me recordo que eu não coloquei os itens aqui, tá? Mas se você pegar um bizu aqui, a gente pode estratificar as incidências da patela aí, ó. Que tenha decúbito dorsal. Se a gente separar as que tem decúbito ventral, aí já nos auxilia a ajudar muita coisa, ó. As que são em decúbito dorsal, certo? Ó, a gente vai ter Merchan, que não apareceu aí. Merchan. A gente vai ter paciente em decúbito dorsal ínfero superior. E a gente vai ter Hobbes modificado. Nas incidências em decúbito ventral, a gente vai ter aí, certo? Ó, CT-GAST e Hoogston. E Hoogston. Tranquilo? Aqui já difere muita coisa aí, vai te auxiliar. 17ª questão, estamos aí acabando. E aí, ó, no exame radiológico da patela, vários métodos são utilizados para as incidências tangenciais. São também denominadas de axiais ou nascente. O método que utiliza o raio central de 30 graus caudal em relação aos fêmures denomina. E aí, falou em 30 graus caudal, gente. Pega o bizu, ó. 30 graus caudal é Merchan, certo? É Merchan. Pega esse resumozinho aqui, ó. 30 graus caudal. 30 graus caudal, certo? Se a gente olhar as demais aqui, Hoogston, raio central de Hoogston é o que? 15 a 20, 15 a 20, cefálico, e CT-GAST também, 15 a 20, cefálico. Só que onde é que está a diferença aqui, ó? Então, questão aqui de número 18, que tem o seguinte enunciado. Então, bora ler aqui. No exame da articulação AP unilateral direito, para melhorar a visualização do colo do fêmur, deve-se realizar qual procedimento? Item A. Efetuar a rotação externa.
da perna afetada em 15 a 20 graus e a outra perna na posição neutra. Item B, efetuar a rotação interna da perna afetada de 15 a 20 graus e a outra conserva na posição neutra. Flexionar a perna, e se deve ver o colo do fêmur, e D, conservar a perna na posição anatômica, deixar os pés nas posições relaxadas. Essa questão é um tipo de questão que a gente fica assim, poxa, né? É um exame, só que ele não cita trauma, né? Geralmente, em questões de trauma, não se mexe no membro. Mas como ele não falou trauma aqui, ele só perguntou qual o procedimento a se realizar para se visualizar melhor o colo do fêmur. O gabarito aqui dessa questão, gente, é justamente gabarito item B. Agora vamos aqui ver essa circunstância. Quando nós rotacionamos internamente, tá? A gente tem uma visualização melhor da cabeça, tá? Da cabeça, de toda a parte proximal, tá? E consequentemente a gente vê aqui o colo do fêmur. É um sítio de muitas fraturas, tá? Então, já para cá. Então, o que que acontece? Por que que é a rotação interna? Porque a rotação interna nos permite ver melhor o colo do fêmur. Essa rotação, ela vai ser de 15 a 20 graus. Haja vista que quando nós observamos a parte aqui atrás da cabeça do fêmur, ela é posteriorizada e lateralmente de 15 a 20 graus. Então, devido a esse detalhe da anatomia, certo? É que a gente consegue retificar com a rotação interna. Tá visualizando aqui melhor. Tá? Mas a gente tem aqui, ó, observem aqui a rotação neutra. Eu tenho um encurtamento da parte proximal e com a rotação externa fica mais encurtado ainda, não mais diferindo cabeça e colo. Então a rotação interna, ela é aí o parâmetro que visualizará melhor, certo? Ó, o colo do fêmur. Tá? Por isso que no procedimento. E a outra fica na posição neutra, né? Que ambas ficaram porque foi bilateralmente. Tá? Mas quando é unilateralmente, a região de interesse fica em rotação interna. Beleza? Tranquilidade total. Questão de número 19 diz o seguinte: na incidência da articulação coxo-femoral, perfil cirúrgico, com a perna do lado radiológico estendida ao longo da mesa e a outra levantada, a coxa deve ficar, perfil cirúrgico aí, para articulação coxo-femoral, gabarito, então, ó, a coxa deve estar 35 graus em relação à mesa e aproximadamente 60 graus em relação à coxa, tá? No perfil cirúrgico para articulação coxo-femoral. Questão de número 20. Bora para a questão de número 20. E aí a penúltima diz o seguinte: a incidência axiolateral modificada para possível traumatismo do fêmur proximal e quadril item A, método de Cleaves, item B, método de Teufel, item C, método de Judet, D, método de Taylor e método de Clements Nakayama. E aí? Gabarito, ó, axiolateral para possível traumatismo do fêmur proximal, método de Clements Nakayama. Método de Cleaves é o mesmo incidência de RAM, certo? Ou seja, é o mesmo perna de RAM, tá? Onde o paciente realiza uma abdução de aproximadamente 40 a 45 graus, certo?
E aí o Botranger até coloca, salvo engano, é o Botranger, que uma abdução de 20 a 30, certo? Vou botar só aqui um AB, uma abdução de 20 a 30 encurta menos, tá? Curta menos, tá? O fêmur. Curta menos o fêmur. É utilizado aqui o método de Cleaves, tá? Para displasia coxofemoral. Displasia coxofemoral. Teufel. Aqui um breve resumo sobre Teufel. Teufel é a oblíqua anterior. Teufel é a oblíqua anterior. Basicamente, essa oblíqua ela vai aí de 35 a 45 graus. E o raio central vai ser 12 graus cefálico. 12 graus cefálico. Opa, pronto. Czinho aqui. E Judet já é o contrário, né? Ó, Judet já é a oblíqua posterior. Judet já é a oblíqua posterior, tá? Com a finalidade de avaliar acetábulo. Finalidade de avaliar acetábulo. Tranquilo, tranquilidade total. Clements, incidência de Taylor. Eu vou puxar. Taylor é mais esticado, tá? Deixa eu falar aqui, ó. Clements Nakayama, o raio central é de 15 a 20 graus. 15 a 20 graus, tá? É o perfil cirúrgico, bom? Tá? É o perfil também utilizado para paciente em pós-cirurgia, né? Então, Clements Nakayama. E a gente tem aqui, sem sombra de dúvidas, o que é mais cobrado, que é o método de Taylor, também denominado como incidência em outlet, tá? Ou também denominado aí de vista de fora, ou axial saída, axial de saída, tá? Essa incidência aqui a gente vai ter o Botranger segregando o raio central, certo? Ó, diferenciando por homem, certo? Vai ser aproximadamente de 20 a 35 graus cefálico. Mulher sendo aí de 30 a 45 graus. A 45 graus também cefálico. Também cefálico. O Biasoli, aqui, o Biasoli, ele traz, não distingue, né? Ele só fala que o raio central no outlet, também denominado de método de Taylor, ele só diz que é de 30 a 40 graus cefálico. Traz isso. Show? A gente tem o axial de entrada, né? Ou também denominado de inlet, certo? Não é aí, bem claro, não é o método de Taylor, é outra incidência que tem outra finalidade, tá? Só que ele vai ser chamado também de axial de entrada. Axial de entrada, certo? Aqui o raio central ele já é caudal. Tá? Então a gente vai ter o Botranger trazendo a angulação de 40 caudal. E o Biasoli traz aí a angulação de 30 caudal, certo? A finalidade aqui, gente, vai ser eu tenho uma teoria na comunidade que eu mostro as imagens radiológicas bem direitinho. Você é da comunidade está assistindo esse vídeo aí, ó, tem lá a teoria, eu mostro as imagens e a finalidade de cada um, tá? Mas via de regra geral, essa finalidade do inlet é analisar o anel pélvico.
tá? O anel pélvico. Tranquilo? Show de bola. Questão de número 20. Vamos embora para 21. Questão de número 21. Que vai ter o seguinte enunciado. Quais as incidências são utilizadas para avaliação radiográfica das articulações sacroiliacas? Item A, AP axial e oblíquas. Item B, AP neutro e perfil. Item C, AP, perfil e Lawrence. E item D, fergunço e perfil. E aí? E aí? E aí que é incidência, gabarito, item A, AP axial e as oblíquas, tá? E aí o AP axial vai ter como angulação aí raio central de 30 a 45 graus, certo? Cefálico. E aí ele segrega aqui também, tá? Ó, vai segregar aqui também. Vai separar aqui, ó. Homem vai ser 30. Mulher, tá? Vai ser 35 graus. Eu botei de 30 a 45, deixa eu corrigir. 30 a 35 graus. Cuidado aí. Bem direitinho. 30 a 35, né? Mulher 35 e homem 30 graus cefálico. Aí a gente vai ter aqui as oblíquas. Tem um detalhe, inclusive, interessante aqui das oblíquas, tá? As oblíquas posteriores, avaliação aqui, ó, sacroiliacas, tá, ó, bisu. E a avaliação delas é justamente contralateral. Pega o bisu, ó. A avaliação é contralateral. O que eu quero dizer com isso, tá? Vamos botar aqui, ó, avaliação contralateral. Avaliação contralateral. É que a oblíqua posterior esquerda ela vai estudar a articulação sacroiliaca do lado direito e a oblíqua posterior direita vai avaliar a articulação sacroiliaca do lado esquerdo. É isso que é a avaliação contralateral, tá bom? Geralmente, esse grau de obliquidade vai ser de 25 a 30 graus de obliquidade do paciente, com o lado de interesse, com o lado a se estudar, a se avaliar, vamos botar assim, ó, com o lado a se avaliar, certo? Ó, elevado. Tranquilo? Show de bola. Terminamos aqui o nosso simulado, graças a Deus, muita coisa a gente estudou aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos embora para cima, deixa o like aí. E eu espero vocês no nosso simulado de membros superiores.